Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19. Isaías, capítulo 1, verso 19. Vamos ler. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos falar junto esse versículo? Vamos lá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Vocês estão com fome? Mais uma vez, vamos lá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Gente, eu quero falar sobre o tema como desfrutar do melhor de Deus, do que Ele tem para mim. Esse texto, ele passa uma receita infalível para aqueles que desejam viver, desfrutar do melhor que Deus tem para a gente. Eu quero discorrer sobre esse tema, porque tem muita gente que frequenta a igreja, que está vivendo a sua vida cristã, e não está desfrutando do melhor que Deus tem, porque não está conseguindo fazer a combinação de duas coisas que estão presentes nesse texto. Sem essa combinação dessas duas coisas, a sua vida e a vida de qualquer um de nós será uma vida aquém daquela que Deus gostaria que nós tivéssemos. Uma vida muito atrás daquela que Deus gostaria que você e eu desfrutássemos. Que combinação é essa? Diga comigo, ouvir e querer. Isso mostra, nesse texto, que essa combinação, quando ela é vivenciada por mim e por você, isso traz a consequência de nós vivermos uma vida muito abençoada. Porque tem gente que frequenta a igreja e não vive uma vida abençoada, porque não consegue combinar essas duas coisas, o ouvir e o querer. E eu quero dizer algumas verdades sobre esse texto, para que você entenda como é que Deus age na nossa vida, como é que Deus, Ele realiza milagres na nossa vida, como é que Ele se mete na sua vida e na minha. E por favor, preste atenção, porque essa combinação do ouvir e do querer tem faltado na vida de algumas pessoas. E quais são essas verdades que iremos estudar nessa noite? Número 1, diga comigo, entender o que Deus faz na nossa vida não depende só da vontade dEle. 1 Timóteo 2,4 diz assim: Deus deseja, o qual é Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, todos ao partirem para a eternidade tenham um encontro com o céu, com Jesus. Essa é a vontade de Deus. Mas para que esse milagre da salvação aconteça, não depende só de Deus. O sacrifício de Jesus já foi feito na cruz, Ele pagou pelos pecados da humanidade. Mas o texto em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não é todo mundo, que nele crê, que crer em Cristo, que recebe a Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós percebemos essa combinação que precisa se manifestar para a pessoa ser salva. Deus quer salvar
providenciou o plano da salvação. Ele quer salvar a todos, mas nem todos o querem. Por exemplo, há pessoas que frequentam a igreja há anos, mas nunca tomaram a decisão de se batizar. Só tem uma razão para uma pessoa que conhece a verdade não se batizar: é porque ela não quer Jesus mesmo, ela não tem certeza, ou ela tem coisas que o impede de se batizar e não quer largar. São coisas danosas, pecaminosas, coisas que ele sabe que não bate com relação à vida cristã, ele não vai ao batismo. Então se mostra que Deus quer salvar, mas a pessoa não quer a salvação. Estou usando esse exemplo da salvação, mas o tema de hoje é para você ter uma vida abençoada. Deus quer que você seja abençoado, mas o texto diz: se quiserdes e me ouvirdes. Porque às vezes o cara não quer, ele não quer Deus, ele não quer Jesus. Ele vem aqui, passa por aqui, escuta a palavra, gosta de ouvir, gosta do ambiente, gosta da música, mas ele não se posiciona, ele não se firma em Deus. A fé dele, no máximo, é uma preferência. Ele prefere aos domingos estar aqui, ele gosta, mas não é uma convicção. Porque quando acaba o domingo, ele começa a semana, a vida dele mostra que a sua fé não é uma convicção. Então ele ouve as coisas de Deus, mas não quer Deus. E isso é muito triste, porque muita gente deixa de desfrutar de muita coisa que Deus pode fazer. Deus tem o melhor para você, meu irmão, mas é necessário você ouvir. E esse ouvir é se comprometer, não é só ouvir pelos ouvidos, é ouvir, é dar atenção que Deus fala. Às vezes você vem aqui e Deus fala claramente, te dá uma direção, uma instrução: meu filho, vai por aqui, sai daí, vem para cá, larga isso, vem para cá. E a gente só escuta, mas não se compromete, não se submete à palavra de Deus. E a gente perde, que a combinação ela é fatal. Se quiserdes e me ouvirdes. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas quem quer se comprometer com Jesus? Alguns não querem. Alguns não tomam essa posição, estão presos em alguma coisa. Então, se você quer prosperar, quer ver Deus agindo na sua vida, você precisa entender que nem tudo depende dele. Depende da sua resposta ao Evangelho. Não foi à toa que Jesus perguntou para o cego: tu queres ser curado? Pô? Isso é coisa que se pergunte para o cego, pô. Perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? O cego podia ter respondido para ele: olha, eu queria uma capa nova, eu queria um abrigo. Mas o cego disse: eu quero ver. Sabe por que Jesus perguntou isso para o cego? Porque nem sempre a gente quer o que a gente precisa. Às vezes a gente não quer. Por exemplo, hoje Deus me revelou, tem gente que sabe que não podia comer certo tipo de comida, que faz mal, mas ele disse: eu não quero nem saber, não quero nem saber. Quando isso acontece, quando a gente não quer o que a gente precisa, nem Deus pode ajudar. Guarde isso. Quando você sabe que precisa de alguma coisa e você não quer, Deus não pode te ajudar, Ele respeita você. Eu não quero me batizar, tudo bem. Eu não quero Jesus, não quero aceitar Jesus, tudo bem. É assim que é o ser humano. A segunda coisa que a gente precisa entender, isso aqui é forte agora, preste atenção. Entender que, diga, Deus e o diabo agem de formas diferentes. Como é que Deus age? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí, bata. Deus nunca impõe, Ele propõe: deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ser o Senhor da sua vida, eu quero salvar sua vida,
eu quero proteger sua vida, mas no máximo ele bate. Deixa eu entrar. É assim que Deus faz. Satanás não. Satanás, ele é como diz Paulo, ele é um leão que ruge ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Ele arromba, ele ataca, ele escraviza, ele amarra as pessoas, ele mantém sobre a sua escravidão as pessoas. Jesus não. Se quiser, estou aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ele convida. Então, quando você discerne que o diabo age de um jeito e Deus age de outro, você começa a entender o caminho para desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Deus, ele vai te instruir, vai falar com você, vai usar um culto como esse, vai abrir os teus olhos, vai tentar se comunicar com o seu coração, mas é o que ele faz, ele propõe. O inimigo não, ele escraviza as pessoas. Olha o que diz o texto em Efésios 4, 27. Nem dês lugar ao diabo. Não dá brecha para ele, que ele vai arrebentar com a sua vida. Arrebenta com a minha. Então o inimigo, ele vive ao nosso derredor, querendo destruir nossa vida, nas mais diversas áreas. A gente começa a facilitar, começa a negligenciar a fé, a nossa vinda à igreja, a nossa relação com a Bíblia, a gente já não lê mais. Caramba, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Você e eu estamos em guerra. Como é que eu vou para a guerra sem espada? Como é que eu desprezo essa espada antes de começar o dia e não a uso, não a conheço, não a estudo? Aí eu fico querendo ser cristão sem espada, ser uma arma de ataque. Aí a gente começa a dar brecha para o inimigo, ele vai sorrateiramente penetrando, entrando, se infiltrando, de repente ele nos ataca. Aí a vida vai lá para baixo. Saímos de uma vida abençoada para uma vida complicada. Por quê? Porque a gente deu lugar para o inimigo. Na saúde, na família, nas finanças, na vida emocional. As pessoas têm sofrido muito hoje emocionalmente, porque não desaceleram, ficam ocupadas demais, ficam acesas demais. Especialmente com a tecnologia hoje, a gente tem tanta informação na cabeça da gente. De vez em quando eu e a pastora, a gente tem briga. Ela pega, larga esse celular, outra hora, larga o teu também. Bora se agarrar que é melhor. Então aqui diz, não dês lugar ao inimigo, então não brinque com ele. Ele é terrível. Ele é mau. Então Deus tem o melhor para você, meu irmão. Para a sua vida, para a sua casa. Mas não dá lugar para o inimigo. Agora, não pense que Deus vai estar te obrigando todo dia, me busca, olha, vai falar com você. Tem gente que está esperando uma voz do céu aparecer, um anjo, não vai aparecer nada. Deus está falando com você hoje, em nome de Jesus. Se volte para Ele, se firme nele, se consagre a Ele, leve a sua fé a sério, proteja a sua vida espiritual, seja uma mulher de oração, um homem de oração, um homem que usa a palavra, que guarda a palavra, que estuda a palavra, que lê a palavra, que cuida da palavra, para a mente ficar protegida. Aí você começa a viver o melhor de Deus na sua vida. Quem quer isso para a sua vida? Então pega aquela Bíblia que está empoeirada lá na tua casa e vai voltar a ler todo dia. Se voltar para Deus. Porque, irmãos, o inimigo, ele é terrível, ele é paciente. Ele não tem pressa para laçar a gente, não. Ele vai armando as suas ciladas, as suas armadilhas para nós cairmos. Então, se deseja desfrutar do melhor de Deus para a sua vida,
Entenda como Deus age e como o inimigo age. Deus propõe e o diabo impõe. Deus convida e o diabo nos arranca, nos pega na mão. Então não deixe esse espaço para ele. Se abrace com o Espírito Santo todo dia. Converse com ele. Coloque sua vida, sua casa na presença dele. Quando Jesus ensinou a orar, não sei se você percebeu na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma reza não, para a gente estar repetindo, não. É um modelo de oração, para a gente aprender a orar. Ele deu só um modelo, não é para estar repetindo. Fica sendo uma mantra. Não é isso. E o que é que diz no Pai Nosso? Senhor, livra-nos do mal. Se isso está no Pai Nosso, significa dizer que existe a possibilidade do mal nos atingir. Então eu tenho que orar, Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. Me livra do mal, que resolve, irmão. Aquela bola na trave, enquanto o Pai Santo não entrou, porque eu disse, nos livra do mal, Senhor. E resolveu. Quando o ambiente está tenso, eu gosto de brincar um pouquinho. Porque essa mensagem, ela é tensa. Porque todos nós queremos o melhor de Deus. Amém, irmãos? Quem quer o melhor de Deus para a sua vida aqui? Então entenda isso, por favor, entenda isso. O inimigo age de um jeito e Deus do outro. Deus nunca vai te pegar pelo colarinho para você orar, para ler a Bíblia, para você vir para a igreja, para ir para a célula. Ele não vai fazer isso, não é a maneira dele agir. Terceiro lugar, como desfrutar do melhor que Deus tem para mim? Diga comigo, entender que Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Olha o que diz o profeta Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre quem? Sobre quem Deus vai derramar água? O sedento, quem está afim, quem quer. Entenda isso, Deus não vai te dar o que você não quer. Se essa bronca que você se meteu, se essa dificuldade, esse problema familiar, pessoal que você tem, essa dificuldade não te move a orar, não espere água. Você não tem sede de se livrar disso? Se essa dificuldade não te leva a orar e jejuar, não espere Deus agir, porque Ele derrama água sobre o sedento, sobre aquele que valoriza o que ele pode fazer, sobre aquele que quer. Irmãos, sabe qual é a palavra que eu mais repeti durante 23 anos aqui? Alguém poderia arriscar? Casa de vizinho. É a palavra que eu mais falo. Eu tenho sede pelas casas do vizinho. E Deus derrama água. Deus derrama água sobre o sedento. 47 casas. Por quê? A nossa igreja quer. Tem igreja, irmão, tem 50 anos, não compra nada. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque eles não têm sede de crescimento. Deus derrama água sobre o sedento. Quer melhorar a sua vida financeira? Deseje isso, mostre para Ele, leve a presença dEle, conversa com Ele, mostre que você está insatisfeito e quer o melhor dEle, derrame-se diante dEle, faça uma campanha de jejum, de oração, mostra para Ele que você quer. Agora, se essa juquira que você está não te leva a orar, como é que Deus vai te abençoar se nem você busca? Amém, irmãos? Deus, Ele age. Deus atende quem dá valor às coisas que Ele tem para dar. E esse valor desemboca em uma atitude de quem deseja, de quem busca, de quem está insatisfeito, querendo o melhor dele para a sua vida. Você tem que entender que é assim que Deus age. Agora, se as tuas dificuldades te tornam uma pessoa extremamente passiva,
nada vai acontecer. Você tem que se indignar, não aceitar, mostrar que você está afim de viver o sobrenatural de Deus na sua vida, está afim de ver o milagre de Deus. Isso se mostra no dia a dia. Eu fico imaginando Deus nos olhando amanhã, por exemplo, de manhã. Acordou, vamos ver se ele está sedento mesmo. Ih, passou para o banheiro, não orou. Quem sabe depois do banho. Ih, lá vem ele, vai para o café, está comendo pão. Acho que depois do pão ele estava fraco, vai orar. Aí comeu o pão, o ovo, tomou café, já foi embora, nem me buscou. Aí Deus não dá água, porque Deus dá água ao sedento. O que é que você tem sede? Se Deus te perguntasse hoje, qual é a sua sede? Você está seco, em alguma área da sua vida, o que é que está faltando? Mostra para Ele que realmente isso é verdade. Mostra para Ele se realmente isso é algo de valor que você tanto quer. Ou é só uma inquietação boba? Você já se acostumou, já aceitou o que o diabo fez da tua vida, e você não é capaz de se indignar a ponto de buscar a Deus. Entenda como é que Deus age. Para encerrar, eu quero te dizer o seguinte: rompa hoje à noite com a passividade. Pare de ser passivo. O que é uma pessoa passiva? Aquela que aceita. Fazer o quê, né? É uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Aceitar uma luta, uma ova. O Deus que você serve é grande demais para você aceitar passivamente essa derrota. Deus te levantou para ser mais que vencedor, em nome de Jesus, para ser mais que vencedor. Tome posse disso. Eu sempre pensei assim: eu sou mais que vencedor. Não quero nem saber. Por isso que Deus dá as coisas para a gente. Por isso que no Guamá está a maior igreja quadrangular do Brasil. Porque nós somos uma igreja que tem sede de almas, queremos almas, queremos ganhar vidas, queremos avançar. Não é à toa não. Não é que Deus resolveu lá no céu: rapaz, acho que eu vou fazer um negócio diferente lá no Guamá. Não é nada disso, irmão. É que Ele encontrou aqui um povo sedento, uma liderança forte, pastores apaixonados, inquietos. E Carlos, já me vieram oferecer outra casa, agora à noite. O senhor compra? Eu digo: compro. Não quero nem saber como a gente vai comprar. Que o mesmo Deus que provoca a sede na gente é o mesmo Deus que dá água para saciar essa sede, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então não seja passivo, te inquieta. Você não gerou filhos para esses filhos servirem Satanás. Vocês não estão na igreja, não estão com Jesus, vai para a oração, acorda cedo, mostra para Deus que realmente isso é importante para você, clame a Ele. Seja em que área for, mostre a sua sede na presença dEle, porque Ele derrama água àquele que é sedento. Eu creio em um Deus assim, mas Deus não suporta gente passiva, gente acomodada, gente molenga, uma momó, uma preguiça, aceitando a vida impor sobre você algo que não pertence ao povo mais feliz da terra. Se levante, em nome de Jesus, que o Deus que nós servimos está na nossa frente, e a vitória é certa. Aplauda o Senhor, fique em pé e aplauda Jesus.